Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Black Clover episódio 165 e assim falava Kishibe Rohan. Pois é, cara, eu dei uma olhada aí nesse spin-off do Jojo que saiu na Netflix e eu vou falar aqui o que eu achei. E bom, pelo minha voz de sorriso aqui, você já tem uma noção mais ou menos do que eu achei, vai. Mas enfim, vamos primeiramente começar falando de Black Clover, porque nós tivemos um episódio muito legal, com alguns plots bem interessantes e reviravoltas também. Nós tivemos aqui, por exemplo, logo no início, né, uma fofoca que estava rolando lá no reino de Spades, onde alguns soldados estavam falando que tinha um espião de Clover ali entre eles, mas ninguém consegue pegar essa pessoa aparentemente. E então o cara se torna tipo um fantasma, o cara é um mito, basicamente, o cara é só uma ideia. Só uma fofoca que tá rolando. Porém, a gente vê esse personagem, de fato, tem um espião lá. E, de fato, um soldado acaba encontrando esse espião, tá no quarto do Dante, inclusive. A gente não sabe exatamente o que ele tá fazendo. Mas a gente vê um pouco dos poderes dele, porque ele fica aparentemente invisível, ele desaparece por alguma razão. E ele aparece ali na sombra do adversário, na sombra do soldado de Spades, e puxa ele pra dentro ali do Reino Sombrio. Aparentemente ele puxa o cara pra um limbo, né? Isso me lembra bastante uma execução que tem no Samurai Showdown, do Nick, acho que é Nick Mbazara. Ele tem um negócio desse que ele fazia isso. Se não me engano, a primeira vez que eu vi foi no Samurai Showdown 4, que ele puxa o cara pro Reino das Sombras e depois de uma chuva de sangue só sai ele de lá. Muito bizarro e muito brabo. Eu gostei aí de ter essa referência, ficou bem legal. Mas, enfim, nós temos aqui então finalmente a treta da Vanica contra a Loropetica, Noelle e Mimosa. E nós temos aqui um cupincha dela ali, que é o tal do Robero Ringert. Ele que no final do episódio passado tinha tomado um raio laser da Mimosa e caído de podre. Só que ele levanta sem maiores problemas. Mais do que isso, a própria Vanica pisa nele ali até aparentemente quebrar o crânio do cara com um tamanco bizarro. Ok, bizarro. Mas o cara se levanta de novo, mostrando que ela tem um poder diferenciado. E aí a gente acaba vendo aqui nesse episódio que além daquela maldição que tá na Loropetica, que no caso aquela ali é a maldição do Megícula, né, que ela tá morrendo aos poucos e tal, nós temos também uma maldição aqui, que essa aqui é da Vanica, que permite, no caso ali, os cupincha dela a não morrerem. Eles são amaldiçoados com a imortalidade. Olha que loucura. Legal, esse demônio da Vanica aí deixa as pessoas imortais. E basicamente todos os caras que a gente viu, todos os cupincha dela que foram derrotados no episódio anterior, agora eles estão de pé de novo. Então essa galera só vai ser derrotada de fato depois que a Vanica foi derrotada. E nós temos um grande problema porque ela é muito forte, tá ligado? Ela é muito roubada. Inclusive a gente vê aqui a magia dela, que é a magia de sangue, né? Pelo menos a magia do demônio da Vanica. E a gente acaba vendo aqui também, além disso, nós vemos aqui também qual é o poder da Vanica, ou pelo menos o poder do demônio da Vanica, que é um poder de, aparentemente, sangue, né? Então a gente tem aí o Zenon tendo magia de osso, a Vanica tendo magia de sangue, provavelmente o Dante tem alguma magia de carne ou de músculo, né? Dado a entender o que a gente viu lá eles consertando e tal. Fora alguns cupinchas que também tem os poderes aí de corpo humano, né? Cabelo, pele, os negócios meio bizarros, enfim. Essa galera é meio louca, né? De anatomia. Mas ok, e a luta é bastante interessante. A Mimosa, ela se sacrifica ali pra tirar o Robero da jogada. Ela meio que ela se prende ali com o cara, fica num impasse mágico entre eles, né? Então fica a Loropetica e a Noelle sozinhas pra lidar com a Vanica. E a gente vê que elas de fato criaram algumas estratégias pra lidar com a Vanica caso ocorresse uma luta, né? E cara, bem legal de ver ali. A gente tem uma nova armadura de Valkyria da Noelle, que no caso ali era a ideia, no caso era aumentar a agilidade, fazer com que a Noelle usasse o campo de batalha a seu favor. Então a Loropetica usa um Undine para expandir ali a água da região, né? Ela cria meio que uma região de água gigantesca ali, usando os poderes da Undine. E ali dentro a Noelle ganha uma nova armadura de Valkyria, que é a armadura de sereia. Bom, não posso dizer que é uma armadura de verdade, né? É só um jeito sexy ali da Noelle ficar, basicamente. Mas é muito poderoso, porque na água essa nova armadura dá a Noelle uma agilidade absurda.
E também ela ainda é muito forte, ela tem poder para conseguir furar a Vanica, ela consegue atravessar a Vanica com sua lança de água. Porém a Vanica dá risada, tá ligado? Tipo, ela não tá nem aí, ela só tá curtindo mais ainda o momento. E a gente acaba vendo ela usando os poderes demoníacos e ela vai aumentando. Ela começou ali, ela começa a apelar com 50% e ela vai subindo a cada 1%. É importante citar nesse momento aqui o seguinte: esse campo de água que a Undine tá fazendo, essa região de água gigantesca, diminui pela metade, a princípio, segundo a Loropetica, os poderes demoníacos da Vanica. Ou seja, se ela tá usando 50%, conta como se ela estivesse usando 25%, ok? E o que acontece, cara? Mesmo ela usando metade do poder que ela tá dizendo que está emanando, cara, ela põe uma pressão gigantesca. Ela começa a lutar de igual para igual com a Noelle, sendo que a estratégia inteira era justamente para subjugá-la. Então, tipo, foi uma coisa insana. Cara, ela vai, a cada 1% ela vai aumentando muito, mas muito mesmo, o poder, a diferença de poder em relação a como ela estava antes. Até o momento que ela chega ali em 67% por aí, e ela decide apelar. Vou usar aqui tudo que eu posso, né, todo o meu controle aqui demoníaco, e ela usa 70% dos seus poderes. Neste momento a gente descobre que existia uma estratégia para caso ela utilizasse totalmente o seu poder demoníaco. E a gente tem aqui inclusive um flashback da Loropetica durante o episódio, falando um pouco sobre essa questão aí, né, da maldição dela e tal, que ela não quer morrer, né? A gente conhece um pouco mais sobre a Loropetica, inclusive nesse episódio, que a gente vê que ela tem os poderes dela, a mana e o conhecimento que ela tem é passado de geração em geração, de uma rainha para outra, no reino de Hurt. Então ela tem os poderes, ela tem a mana de todas as rainhas anteriores e também o conhecimento. Olha que legal, muito maneiro. E além disso, né, a gente acaba vendo ali então que ela criou uma estratégia que consistia em trazer a Nero quando a Vanica usasse 70% do demônio dela. Que aí a Nero vai entrar na água e selar esse poder todo da Vanica, né? Fazendo com que ela fique sem poderes praticamente para lutar ali com a galera. Não sei se isso aí vai dar certo não. O episódio dá a entender que tem muito mais coisa aí pra acontecer. Até porque foi meio que fácil demais, né? Tudo dando muito certo. Foi tudo muito fácil ali. Então eu imagino que tenha mais coisa pra acontecer durante os próximos episódios. Acho que a guerra da Vanica aqui não acabou ainda não. E temos esse personagem novo aí dos Touros Negros que a gente tem que saber quem é ainda. Enfim. E agora falando sobre Assim Falava Kishibe Rohan. Pois é, cara, esse spin-off do Jojo sensacional que veio na Netflix e tá muito divertido, cara. Eu acho que pra qualquer pessoa que gosta de Jojo vai ser um deleite. Acho que nenhum fã de Jojo vai ignorar esse spin-off, sinceramente. E assim, resumidamente falando, é um spin-off, mas que traz todo o espírito da saga principal de Jojo. Tem lá stands, tem lá as bizarrices, os trejeitos, né? Aqueles plot twists insanos que acontecem no meio da aventura ali, aqueles momentos nani, né? Que a gente tanto gosta. Enfim, mas não é só firula não, cara. Porque nós temos aqui também muitas conexões entre a parte Diamonds Unbreakable, Gold Experience, ou Golden Wind, como queira chamar, e também até a parte lá da Jolyne que ainda não chegou, tá? Tem também conexão ali. Então eu recomendo, apesar de ser um spin-off, tem coisas importantes aqui para se prestar atenção, tá? E no que se baseia, basicamente, no que se baseia esse spin-off? Basicamente nós vemos aqui algumas histórias sobrenaturais, só que do ponto de vista do Rohan, né? Ele conta ali algumas histórias, algumas experiências que ele teve, que ele passou. Só que, cara, é tudo muito Jojo, cara. Tudo muito Jojo. Não tem definição. Não tem definição mais coesa do que essa. É tudo muito Jojo nesse spin-off, sabe? Muito bizarro. Falando sobre a dublagem especificamente, que deu aí uma certa polêmica, o que acontece? Nós tivemos aí uma tradução literal do nome do caso ali dos stands e tal, né? De algumas partes sobrenaturais, que não era pra ter, que era pra ser referência a bandas e tal, como foi lá na parte 4 e até na parte 5 também. Só que o que acontece? O próprio Wendell Bezerra ele faz um vídeo falando sobre como foi a dublagem desse spin-off,
e ele acaba mencionando lá que eles tiveram que mudar o nome, que adaptar o nome por questão de direito autoral. Pois é, o fato de ter lá nome de música e nomes de banda, né, nos stands e tal, acabou fazendo com que quando chegou pra cá eles tiveram que mudar pra não sofrer ali algum problema judicial, né? Então, assim, direito autoral tentando estragar até mesmo o Jojo, mas nesse caso eles falharam, tá? Porque tá muito bom, a dublagem tá impecável. Pra quem não sabe, Jojo é um dos poucos animes em japonês que eu realmente curto ver só em japonês, porque é muito bem feito, cara. A voz, a tonalidade, o tom da voz dos caras em japonês, em todas as partes do Jojo, ficaram incríveis, incríveis. E aqui eles mantiveram a qualidade ainda em japonês, mas é a primeira vez que eu tô vendo o Jojo em português também, e tá muito bem feito, cara. Por mim eles podem dublar as outras partes também de Jojo se eles quiserem, não tem problema, pra mim tá de boa, sinceramente. Mas, enfim, isso aqui aí já é uma coisa mais opinativa, né, minha. Mas eu gostei bastante da dublagem. Aliás, só pra deixar aí a galera mais antiga querendo acompanhar, o Carlos Campanini tá dublando um personagem logo no primeiro episódio, tá? Pra quem não sabe, Carlos Campanini é o dublador do Freeza. Então você vai ter a voz do Freeza logo no primeiro episódio desse spin-off. Veja, cara, veja. No mínimo por isso já vale a pena, vai? Então recomendo aí que vocês vejam esse spin-off de Jojo sensacional, tá? Assim falava Kishibe Rohan. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês viram, né, esse episódio também aí, esse spin-off aí de Jojo. Enfim, comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!